Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 9. São tantas informações, tantas coisas, né? É bom poder ver uma igreja ativa, uma igreja viva, irmãos trabalhando para a glória do Senhor. Quero convidar você a colocar-se em pé, reverência à palavra de Deus. Isaías capítulo 9, de 1 a 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasta ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém. Deus, esta é a bendita e poderosa, santa palavra do Senhor. Nós somos os teus filhos, o teu povo. E pedimos ao Espírito Santo que Ele nos ilumine nesta hora, para compreender a vontade do Senhor, compreender a mensagem do Senhor para o nosso coração. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, porque aprove o Senhor estar aqui para ser somente porta-voz do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos, pode sentar-se. Dezembro chegou trazendo luzes nas ruas, vitrines decoradas, muitas expectativas, ou melhor, já no final de outubro, algumas lojas já estavam enfeitadas para o Natal, para este mês. Mas muito antes das luzes humanas, o mundo ele estava uma profunda escuridão espiritual. É exatamente esse o contexto que Isaías, no capítulo 9, que Isaías anuncia a uma luz que viria. Não uma luz decorativa, mas a luz da salvação, o Messias. E no capítulo 9, o profeta Isaías, ele fala de tempos sombrios. Judá estava cercado por crises políticas, por medo e por incertezas. E Deus fala então, naquele momento, através do profeta Isaías, diz: não haverá mais escuridão. O Natal se comemora dizendo que não haverá mais escuridão para o homem. O Natal é quando nós reconhecemos que não haverá mais escuridão para as famílias. E quando nós, meus amados, reconhecemos a riqueza desse texto, dessa profecia, escrito aproximadamente 750 anos antes de Jesus nascer, ali já há uma profecia quando essa luz, quando a vinda do Messias estaria vindo para as nações, para todos os povos. O povo de Judá naquela época estava passando por um momento, uma transformação, lutando pela injustiça, pela corrupção. Mas também
podemos encontrar no livro do profeta Isaías palavras de encorajamento e de esperança. Uma palavra também muito especial para aqueles que estavam exilados, trazendo então a profecia para aquele povo de que aquele povo seria salvo, aquele povo seria liberto e voltaria à terra prometida. E mediante a esse cenário, Isaías ele escreve então o capítulo 9 falando desta profecia, a qual posso com alegria intitular essa reflexão dizendo que a graça de Deus que inverte cenários. Mediante a esta situação, a esse contexto, nós podemos observar claramente nesse texto, principalmente no capítulo 9, uma mudança de cenário para o povo. Há uma perspectiva, há uma esperança, há uma alegria, há um momento de uma grande expectativa de uma nova história, uma nova perspectiva, uma nova visão, um novo lugar, uma nova experiência com o Senhor. E mediante a isso, meus amados, nós queremos trazer para os amados irmãos alguns pontos importantes sobre a graça de Deus que inverte os cenários. A primeira delas, podemos ver que as trevas naquele tempo que assolavam o povo. Nos versículos 1 e 2 vocês vão observar isso. O povo vivia sob a ameaça da Síria. A depressão espiritual era profunda. O medo, a preocupação, a ansiedade, não havia esperança visível. Era um povo que estava totalmente ali inerte, era um povo que estava ali escravizado, era um povo que estava ali na perspectiva de que aquele cenário não poderia ser mudado, de que aquela situação não poderia ser transformada. Então levanta Isaías, o profeta Isaías, e começa a relatar as maravilhosas promessas, as profecias do Senhor. O texto ele descreve nesta condição humana sem Cristo, trevas morais, trevas espirituais, trevas de culpa, trevas de desorientação. Então Isaías se levanta naquele tempo e faz essa linda e maravilhosa profecia da vinda do Messias. Preste atenção nisso, 750 anos antes do nascimento de Jesus. O que dá a entender a visão do plano de Deus, Ele não quer que ninguém se perca. Ele nos ama. Ele veio iluminar o nosso coração. Ele veio nos tirar das trevas. Ele veio trazer salvação. Ele veio trazer libertação. Ele veio mudar o cenário da humanidade, um cenário agora que não era bem visto, um cenário que era em trevas, um cenário que as pessoas não tinham prazer, não tinham esperança mais de viver, de poder ter alguma esperança, alguma garantia. Então o profeta Isaías se levanta para dizer: haverá uma grande luz, haverá uma esperança, virá o Messias. Ainda que as pessoas procuravam reconhecer que a vinda de Jesus, o Messias, seria para governar a nação de Roma, mas não era. Ele veio para governar a humanidade, ele veio para mudar o cenário do homem. E, meus amados, o Natal só se faz sentido porque havia e há trevas que precisam ser vencidas. O Natal só faz sentido quando reconhecemos que a vinda de Jesus, que a beleza da iluminação, que a beleza da luz está somente em Jesus. Daqui uns dias, as casas não terão mais essas luzes, a cidade não haverá mais festa, todos os enfeites serão tirados. É porque ela é momentânea, é uma luz que é passageira, é uma luz até que chama atenção, é bonita, mas a luz de Jesus é eterna. No Natal nós comemoramos uma luz que veio a nós, que nos tirou das trevas, que nos chamou para ser o seu povo, que nos chamou para conduzir este povo, nos chamou para uma intimidade com Deus, não nos livrando das adversidades, mas nos fortalecendo nas lutas. Não estamos perdidos, não estamos dando passos nos caminhos escuros da vida,
mas nós temos a luz de Cristo, a luz de Jesus, o verdadeiro Natal que ilumina o coração de todo aquele que reconhece que Jesus é o Senhor e Salvador. Mas também aquele povo, naquele momento, com a graça de Deus, que inverte o cenário, nós podemos que ali as trevas que assolavam o povo, agora uma promessa da vinda do Messias, que é Jesus, então nós podemos ver a alegria da salvação prometida. Você vai observar isso nos versículos 3, 4 e 5, diz: Tu, Senhor, tem multiplicado esse povo, aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultem quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas, porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, toda roupa revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo, porque Jesus veio para mudar o cenário. Ele veio tirar o homem agora da escravidão, ele veio tirar o homem agora do medo, da preocupação, ele muda o cenário daquele homem e ele ilumina com a sua presença, com a sua chegada. O Natal é a presença de Jesus na nossa vida, é o Rei dos Reis, é o Emanuel, é o Deus conosco, aquele que veio entre nós e trazendo a alegria da salvação. Isaías, ele descreve imagens de vitória, de colheita, de libertação. A alegria não é circunstancial, a alegria vem de Deus intervindo, não das condições ao redor, mas trazendo libertação ao homem no seu interior. Há uma liberdade prometida, a referência ao jugo, a canga, a vara do opressor, ela aponta para a opressão espiritual, para a escravidão do pecado, para as injustiças humanas que cairiam. Mas o Messias não viria para melhorar a vida apenas, ele viria para ser o libertador, ele viria para restaurar, para reconciliar com o Pai. Ele veio para reconciliar com Deus Todo-Poderoso, um Deus que nunca nos deixou de nos amar, um Deus de graça, de misericórdia, que inverte cenários, trazendo salvação, trazendo alegria. E essa salvação no nosso coração traz para nós desafios de servir ao Senhor, de falar dessa graça, de viver, de desfrutar das misericórdias de Deus, porque a alegria da salvação prometida, nós já recebemos. Essa alegria é Jesus, é uma alegria todos os dias, todos os momentos, todas as circunstâncias, em qualquer momento, nós somos salvos por Cristo Jesus. A igreja se reúne, a igreja celebra, porque ela reconhece que ela foi liberta da escravidão do pecado, e ela agora tem a alegria de expressar juntos com os irmãos, de que nós temos um Senhor que nos ama, nós temos um Deus que veio até nós, o Emanuel, Deus conosco, Deus eterno, Deus poderoso, Deus amoroso, nosso libertador, o nosso Senhor. Mas há uma terceira lição que fala sobre a graça de Deus que inverte os cenários. Nós podemos ver no versículo 6 ali os 4 nomes do Messias. Olha no verso 6 de Isaías capítulo 9. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A promessa então se cumpre em um menino, não em um exército. A promessa se cumpre em um filho, não em um rei humano poderoso. E esse menino, esse homem, essa profecia, ele recebe 4 títulos. Jesus transfere para si aquilo que Deus revelou através da sua vinda a este mundo. 4 títulos especiais, dizendo maravilhoso conselheiro,
Cristo não oferece conselhos humanos, Ele é a sabedoria encarnada. Ele guia o confuso, Ele guia o ferido, Ele guia o desesperado. É Ele quem nos orienta na sua palavra, é Ele quem nos ensina através da intimidade, é Ele que nós devemos buscar os essenciais conselhos para a nossa vida cristã, é com Ele que nós precisamos não gastar tempo, mas aproveitar o tempo de intimidade, lendo a sua palavra, porque Ele é um maravilhoso conselheiro, porque Ele sabe, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Uma outra característica, o outro nome do Messias, Deus forte. Ele é Deus, Ele é poderoso, a sua força sustenta, salva e luta por nós. É o que nós percebemos na nossa caminhada depois que nós entregamos a vida a Jesus. Depois que nós comemoramos o verdadeiro Natal, nós podemos reconhecer que o Deus forte está conosco em todo o tempo. Natal, podemos dizer assim, os irmãos me perdoem, tomar cuidado que falam, mas 25 é mais um período mais de comércio do que reconhecimento de quem é Deus. Porque o verdadeiro Natal, o meu Natal, eu comemoro o Natal no dia 23 de fevereiro. Foi o dia que Deus forte entrou no meu coração. O dia que eu estava em trevas e Jesus nasceu trazendo luz ao meu coração. E certamente, se franqueássemos a palavra aos irmãos, cada um teria uma data específica, o dia da sua conversão, o dia que você experimentou a sua experiência transformadora com Jesus. O Deus forte, o maravilhoso conselheiro. E ainda uma outra característica do Messias, Pai da eternidade, não no sentido trinitário, mas como aquele que governa com cuidado paternal, aquele que dá vida eterna e mantém o seu povo para sempre. Isso é Natal, é celebração ao Pai eterno, ao Pai da eternidade, aquele Pai que cuida, aquele Pai que exorta, mas é aquele Pai que nos ama, aquele Pai que está ali, talvez nos momentos difíceis, nos coloca até de castigo que merecemos, mas Ele está com a gente ali, você não está sozinho. E uma outra característica desse Messias, príncipe da paz, não paz momentânea, mas paz profunda, paz com Deus, que é a justificação, é a paz no coração, que é o consolo, é a paz no mundo, no futuro reino. E esses nomes, amados, apontam para Cristo em sua totalidade. E mais uma vez, os irmãos sabem disso, essa profecia foi escrita 750 anos aproximadamente antes de Jesus nascer. Ele é isso para a sua vinda? É isso que você comemora nesse Natal? É isso que você tem comemorado os natais da sua vida? Não estou falando contra enfeites, comidas, não é isso, mas é a essência do Natal, porque essas coisas vão passar, as lâmpadas estão guardadas. Eu não entendo que bicho é esse chester que a gente come só no Natal, hoje não vive antes, não? Ah, é? Ah, é igual o Roberto Carlos. Engraçado, por que esses bichos aparecem só no final do ano? Não sei, né? É estranho. Então, se quiser comer, come esses bichos agora, porque depois não tem mais não. Ou então congela o pobrezinho, ficou congelado até outubro desse ano, do ano passado, deixa para lá. Mas uma outra coisa maravilhosa, meus amados, sobre a graça de Deus que inverte cenários, é o governo eterno do Filho de Deus. Governo eterno. Ele é o Senhor para toda a vida. Ele é o Senhor dos séculos dos séculos. Ele é o Senhor que está acima de todas as coisas e para todo sempre. Olha no versículo 7 de Isaías, capítulo 9.
Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, porque o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Louvado seja Deus. Um reino crescente, o reino de Cristo, ele não diminui, ele avança, mesmo quando o mundo parece escuro. Jesus continua nascendo nos corações daqueles que reconhecem que precisam da salvação. Um governo de justiça. Cristo reina com equidade, diferente de qualquer governo humano. Uma promessa garantida, que não depende de homens, não depende da igreja, mas depende do zelo do Senhor. Natal não é sentimental, Natal é escatológico, aponta para a vinda do Rei que nunca perderá o trono. E para concluir, meus amados, Cristo é a luz para quem está em trevas, emocionais, espirituais, ansiedade, medo, crise. Nenhum desses é maior que a luz que Isaías anunciou. O povo de Deus não vive por circunstâncias, o povo de Deus vive por promessas. Dezembro pode ser difícil para muitos, lembranças, lutos, pressões, mas Isaías nos lembra que Deus trabalha na escuridão, trazendo luz. O nascimento de Cristo é o início da vitória final. O bebê na manjedoura é o Rei eterno, Deus forte, o príncipe da paz. O Natal é sobre o governo. Quem reina a sua vida? Quem está reinando a sua vida? Cristo não veio para ser ornamento, Ele veio para ser governo, Senhor, Rei. O Deus Todo-Poderoso veio até nós. Isaías proclamou que uma grande luz brilhou, e essa luz é Jesus. Então, nesse primeiro domingo desse mês de dezembro, a mensagem clara: Deus enviou ao mundo uma luz que as trevas não podem vencer. Que este mês seja um tempo de reencontro com essa luz. Seja um tempo de decisão, de escolhas. Não apenas lembrança histórica, mas experiência presente. Porque Jesus veio até nós. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. O verdadeiro sentido do Natal, nesse primeiro domingo de dezembro, eu sei que há muitas expectativas, há muitos cenários que já mudaram na cidade, nas nossas casas, o cenário no comércio, mas o verdadeiro sentido do Natal é mudar o cenário da minha e da sua vida, é mudar o cenário de um povo onde Deus se manifesta. Deus transforma nossos lugares de vergonha em cenário de redenção. Cristo, Ele quebra julgos. Esses julgos podem ser culpa, pecado, medo, opressão espiritual. A nossa esperança não está em governos humanos, mas no reinado perfeito de Cristo. A Galileia desprezada, agora torna-se o cenário da obra do Messias. E Deus escolhe o improvável para revelar sua glória. Qual o cenário que você deseja que Jesus faça ou transforme em sua vida hoje?
Natal, os cenários são mudados, ruas são mudadas, as cores, mas o verdadeiro sentido do Natal é mudar o cenário da nossa vida. Eu andava em trevas, eu agora encontrei com a luz. Eu agora tenho Jesus como meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Hoje é Natal para você. Se você reconhecer que a vinda de Jesus a esse mundo veio para mudar o cenário da sua vida,